Olá, 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 eu sou Irã do CBI, hoje em Parnaíba, Piauí, Brasil, 22 de fevereiro de 2026. É isso aí, nos encontramos aqui nas dependências do estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, Piauí, para o jogão de logo mais entre Parnaíba e Teresina. Jogo esse que é válido pela 7ª rodada e última do Campeonato Piauiense de 2026, né? Esse jogo que praticamente ambas as equipes irão só cumprir tabela, já que o Parnaíba já está rebaixado e o Teresina está praticamente permanente para a temporada de 2027, já que ele é o primeiro acima da zona de rebaixamento e quase impossível do Coriçaba ultrapassá-lo, né? Para ultrapassá-lo, o Coriçaba terá que fazer um milagre contra o Piauí, né? E veja só, praticamente um jogo de cumprir tabela. Esse jogo que hoje é muito triste aqui para a cidade de Parnaíba, já que temos aí o Parnaíba já rebaixado e não muita expectativa de uma grande torcida. Um estádio que está acostumado a grandes festas, hoje está vazio, né? Lembrando as épocas da pandemia, né? Em que não tinha público porque não era permitido. Hoje o torcedor optou por não vir mesmo. Então temos um público escasso aqui no Pedro Alelaf no jogo de hoje, e tudo por conta da má campanha do Tubarão do Litoral, que resultou no rebaixamento do Azulino, né? Veja só, 7ª rodada que tem ainda Oeirense e Altos do Piauí, Coriçaba e Piauí, Parnaíba e Teresina, Fluminense e Atlético Piauiense. E todos os lances e gols desse jogo você verá no decorrer do vídeo. Vamos então a esse jogo que fechou mais uma temporada de estadual para a equipe do Parnaíba e também para o Teresina, pois ambos chegavam para esse jogo sem chance de classificação. Já o Parnaíba já chegava rebaixado e poderia pelo menos terminar com uma vitória, já que já estava a 9 jogos sem vencer. Estava tudo pronto, vamos então ao jogo em que a torcida não compareceu, mas pelo menos 20% da capacidade do estádio tinha torcedor. A arbitragem foi comandada por Antônio Dibe. Vamos então aos gols, onde gols mesmo só saíram no segundo tempo, e quem abriu o placar foi a equipe do Teresina. Após várias cobranças de escanteio, uma deu certo, quando Patrick cabeceou para o fundo das redes do goleirão Marcão, que em 2 jogos pegava 5 gols. E já no finalzinho do jogo, quem salvou a pátria para o Parnaíba foi o Bismarck, que após uma cobrança de falta perfeita, empatou o jogo. Gol muito comemorado pelo Tubarão do Litoral, pois assim não se despediriam da elite com uma derrota. E o jogo terminou assim mesmo, um para o Parnaíba, um para o Teresina, com o Parnaíba rebaixado para a 2ª divisão e o Teresina permanecendo para 2027 na elite. Após o apito final, Gilmar Bahia ainda foi reclamar porque o árbitro terminou sem acréscimo. Reclamar por quê? Se o Parnaíba não tinha mais pretensões de nada. É isso aí, falamos aqui com o Danilo Brito, técnico do Teresina, né, que é estreante no Campeonato Piauiense, e uma temporada em que o Teresina poderia ter mostrado um melhor futebol, mas terminou ali permanente para a próxima temporada, né? Diante de um campeonato curto, você acha que já é uma vitória? Olha, pro primeiro ano de uma equipe, né, na Série A, eu acho que o Teresina tá no caminho certo, né? Jogou a Série B, já subiu. Veio pra Série A, atingiu o objetivo que era de permanência. Então, eu acho que tem muita coisa boa sendo feita ali, sendo construída. Agradecer a oportunidade do presidente, da diretoria, que me deu essa oportunidade de vir e concluir o restante da competição. E eu acho que dentro do que a gente programou, claro, a gente quer sempre um pouquinho mais, a gente pensou sim em classificar e por muito tempo tivemos essa possibilidade na tabela, mas depois a gente teve alguns vacilos em alguns resultados. Hoje é um exemplo disso, tomamos gol no finalzinho, né? Contra o Cap foi a mesma coisa, tomamos gol no final. Mas é isso, são detalhes que tem que ser corrigidos ao longo do ano, mas a gente veio com muito positivo a permanência do Teresina para a Série A do ano que vem. Danilo, só uma hipótese. Se o Parnaíba tivesse ganhado do Fluminense, hoje o futebol do Teresina seria esse que foi jogado hoje ou teria sido mais força? Às vezes vem o aspecto motivacional, o aspecto, na verdade, emocional, né? Sabendo que uma vitória nos dá uma classificação, talvez, um ímpeto maior, né? Quer queira, quer não, um jogo desse, no subconsciente, nos trai, né? Já dá aquela acomodação, mas eu gostei muito do que a minha equipe apresentou hoje, principalmente no segundo tempo. Acho que o segundo tempo foi muito bom, de tanto que fizemos gol e eu acho que merecia o resultado. E aí fomos castigados pelo segundo no final, não pode tirar o mérito, né? Gol de falta do Bismarck, um cara que bate falta muito bem. E mérito do adversário, né? Mas eu acho que a gente mereceria uma melhor sorte por conta do segundo tempo.
É isso aí, falamos aqui com o Barata, ele que é uma lenda já aqui no futebol piauiense, né? E agora a gente encontra ele aqui no Teresina. Pelo Teresina você fez, aí pode-se dizer que uma boa campanha, né? Já que deixou o Teresina permanente para a elite do futebol piauiense em 2027. Sabemos que o Teresina é uma equipe nova, uma equipe que está surgindo agora no futebol piauiense, uma equipe que sonha grande, sonha alto. Graças a Deus, nosso primeiro passo era manter o Teresina na primeira divisão. Graças a Deus conseguimos, lutamos. Sabemos que tinha condições de ir além, mas infelizmente não chegamos. O que prevalece é a permanência na primeira divisão e agora é focar no próximo ano, que eu tenho certeza que o Teresina vai chegar em lugares longe. E para o resto da temporada, tem proposta pro Baratinha? Agora a gente vai para casa descansar, curtir um pouco a família e que Deus possa abrir as portas. É isso aí, fim de jogo aqui no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, Piauí, onde a equipe do Parnaíba empatou em 1-1 com a equipe do Teresina, né? Um jogo em que ambas as equipes praticamente só cumpriam tabela. E quando todos pensavam que o Parnaíba ia finalizar com uma derrota, o Bismarck foi lá no finzinho do jogo e fez um golaço de falta, empatando assim o embate e fazendo com que o Tubarão terminasse essa temporada na elite, pelo menos com um empate, né? E veja só, o Parnaíba finaliza com 3 pontos e a equipe do Teresina com 8 pontos. O Parnaíba é rebaixado juntamente com o Coriçaba e o Teresina permanece na elite, só que não se classifica para as semifinais, né? Vamos ver os resultados desta última rodada, né? A 7ª. Olha só, onde o Coriçaba empatou em 0-0 com o Piauí, o Fluminense perdeu por 3-1 para o Atlético Piauiense, a Oeirense empatou em 0-0 com o Altos do Piauí, esse jogo em que a Oeirense precisava vencer em casa e não venceu e ficou de fora das semifinais. E o Parnaíba que empatou em 1-1 com o Teresina. Após esses resultados, já sabemos quem são os classificados para as semifinais e quem são os rebaixados, né? Onde temos aí, em primeiro, o Atlético Piauiense com 14 pontos, em segundo, o Piauí com 13 pontos, em terceiro, o Fluminense com 11 pontos, mesma pontuação do quarto colocado, que é o Altos do Piauí. Esses são os classificados para as semifinais. E veja só, em quinto temos a Oeirense com 10 pontos e em sexto, o Teresina com 8 pontos. Ambos permanecem na elite para a próxima temporada. Os rebaixados são o 7º colocado, o Coriçaba, com 5 pontos, e o 8º colocado, que foi o Parnaíba Esporte Clube, com apenas 3 pontinhos. Agora é só aguardar as semifinais, né? Onde teremos os confrontos de Atlético Piauiense e Altos do Piauí, Piauí e Fluminense do Piauí. Serão jogos de ida e volta para definir quem serão os finalistas do Campeonato Piauiense de 2026. Então, é isso aí. Agora é só aguardar o decorrer do Campeonato Piauiense de 2026. E para o Parnaíba, agora é só aguardar a Série B de 2027, mas antes tem aí a Série D do Campeonato Brasileiro para o Tubarão do Litoral. Então é isso aí. Boa noite. Tchau, tchau. E que seu time vença!